Então, gente, voltando aqui para aula, né? Agora a gente vai falar sobre métricas do tráfego. Isso aqui é muito importante para vocês realizarem, porque, né? O gestor, ele é o maior responsável por analisar a métrica. Na verdade, a nossa única função é isso. A gente é como se fosse grandes analistas do mercado financeiro, matemático, assim. Então, a gente precisa entender 100% como funcionam as métricas do Facebook, o que analisar, o que é importante, o que não é, entendeu? Então, eu vou dar para vocês agora o contexto geral, de quais são as métricas que a Meta fornece, certo? E quais você precisa entender como que funciona, como que você vai analisar e o que você de fato vai usar dentro da sua operação aí de tráfego. Então, para ter como base, são basicamente três partes que você tem que analisar. Então, tem a parte de resultado, então é financeiro, tem a parte de anúncio, performance, e tem acho que são basicamente esses dois, né? Resultado financeiro, anúncio de performance e comparação, né? Então, são, tipo, esses três pontos aqui que você tem que estar analisando sempre. Então, como que você vai fazer para você ir metrificando? Resultado financeiro é tudo ligado a custo e retorno. Então, por exemplo, custo por clique, custo CPM, que é custo por mil impressões. Esse aqui chama CPC, CPA, custo por resultado, ROAS, retorno sobre investimento em anúncios, certo? É, e tem outros aqui que eu vou analisando junto com vocês. Anúncio de performance. Aí você tem que ver aqui, ó. CPM também entra. Daí, aqui, custo por true view, true play, na verdade. Hook rate, o que mais que é importante analisar? Frequência. E a gente vai analisando aqui, a comparação é sempre comparando períodos, isso que a gente chama de controle. Então, vamos lá, que a gente vai agora juntos explicando. Então, dentro do gerenciador aqui, você vai ter normalmente isso aqui, ó. Você vai vir aqui em desempenho e vai ter esses números aqui. Vamos colocar aqui em máximo, que daí pelo menos vai aparecer uma coisa, ó, 1 milhãozinho investido. Então, como que vai acontecer? Vai estar esse padrão aqui de coisas que aconteceram dentro do gerenciador e tudo mais, né? Então, como que você vai fazer para analisar? Primeiro passo, você precisa entender o que está sendo mostrado aqui. Aqui, ó, vai ser sempre os nomes da sua campanha que você criou e aí depois aqui para frente, você que vai escolher. Como assim? Você vem aqui, personalizado, tá vendo? Você pode clicar aqui e aí você monta com o seu nome, do jeito que você quiser. Você pode escolher qualquer coisa aqui que a Meta entrega de configuração, entendeu? Então são muitas coisas aqui, muitas, 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 muitas. Então eu vou passar o meu modo de personalização. Aí você pode copiar. Então, sempre coloco data de criação e data de última edição. Por quê? Eu gosto de ver qual foi o período que eu subi a campanha, porque eu consigo entender. É mais fácil na hora de analisar a tomar de decisão, porque se uma campanha subiu ontem, ou um criativo subiu ontem, ou tipo, semana passada, eu consigo pegar, porque data é muito importante também, não é só número, porque você nunca pode tomar a decisão num período muito curto de tempo. Tipo, hoje deu ruim, aí você vai lá e cancela, entendeu? Sempre tem que estar analisando o contexto como um todo, período de tempo, entendeu? Então, esse que é a grande questão. Então, coloca aqui, ó, data de criação, última data, veiculação, ações. Essas ações, na verdade, não. Eu vou colocar aqui no 2. Eu ainda tô nessa, tipo assim, eu não tô operando, é outro gestor de tráfego aqui, mas eu gosto de usar esse aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, veiculação, data de criação, última data de edição, orçamento, valor usado, resultados, retorno sobre investimento, que é o ROAS, custo por resultado. Então, custo por compra, né? Aí taxa de compra por clique. Então, cada clique que a pessoa comprou, divide pelo número de compras. Então, é compras dividido pelo número de cliques, vezes e porcentagem. CPM, custo por 1.000 impressões. Eu vou explicando tudo. Visitas ao perfil do Instagram. Daí, esse aqui, ó, é custo por visitas no Instagram. Custo por visita no Instagram. Você cria uma métrica personalizada, depois eu vou ensinar também, que é você pega o valor usado dividido por visitas no perfil.
impressões, alcance, frequência, cliques no link, CPC, por curso no clique no link. Tem dois, você tem que escolher sempre o que quer no clique no link. CTR, taxa de cliques no link. Ó, CTR é importante aqui. CTR, cookie rate, isso aqui é um personalizado também, que é você pega reproduções do mínimo de 3 segundos dividido por impressões. True plays, número de vezes que seu vídeo foi reproduzido até o fim, pelo menos 15 segundos, mas está em desenvolvimento. Tempo médio de reprodução, então você consegue ver quanto tempo mais ou menos a pessoa ficou dentro do seu vídeo. Finalizações de compra inicializada, custo por finalização, compras, custo por compras, valor de conversão e dinheiro no bolso. Isso aqui eu falo, valor de conversão em compra menos o valor utilizado. Daí você sabe o tanto de dinheiro entrou no seu bolso. Essas são as métricas. Então vamos agora por etapas, né? Como que isso aqui funciona, como que a gente usa, para vocês entenderem aqui como que a gente faz. Então, cadê? Como que a gente vai analisar os pontos aqui para você entender como que funciona o tráfego, como que eu analiso? Então, em hierarquia, resultado sempre vai mandar custo, né? Então, qual métrica eu analiso primeiro? Sempre em hierarquia é ROAS, entendeu? Quem manda é o retorno sobre investimento, porque é quem tá te dando dinheiro para você. Só que o que acontece? Tem métricas que são secundárias. Então, métricas secundárias é aquilo que você analisa para tomar a melhor decisão. Então, por exemplo, na hora que você vai fazer teste de criativo, aqui, ó, você vai sempre estar de olho em algum dessas métricas aqui. Primeira métrica que você vai estar de olho: CPA, CPA e ROAS. CPA e ROAS. Por que CPA? Às vezes você tem um funil que você vende upsell, order bump e tal. Então, ROAS, ele vai te dar mais retorno, certo? Só que o CPA, aí que tá uma chave da questão. Às vezes o CPA, ele é mais caro, o custo por compra. Então, a pessoa custou, sei lá, R$ 50 para comprar e ela te trouxe um ROAS 2. Só que tem gente que gasta R$ 80 para comprar, R$ 30 mais caro, mas ela te traz um ROAS 2,5. Como? Como que isso é possível? Porque às vezes é um público, um tipo de criativo que você atraiu um público mais qualificado e ele acaba comprando mais upsell, ele acaba comprando mais order bumps, entendeu? E você pega uma fatia de público que acaba entrando mais retorno. Quando você tá vendendo low ticket, ticket menor, isso aqui eu acho muito sensível, entendeu? Porque, por exemplo, vai ter dias que é variável, entendeu? E se você tá com um CPA muito próximo do seu preço, do seu ticket, né? Ticket do seu produto, fica arriscado. Então, por exemplo, se o seu ticket é 97, você tá vendendo com CPA 70 mais um ROAS 1,8 por aí, você tá dependendo muito da performance do seu funil, certo? Só que acontece, quando você vai jogando para escala, você acaba fazendo o seguinte, você acaba não filtrando tanto a qualificação do seu público, porque a meta, ela tem inteligência, mas também ela tem limitação do tamanho do público. Então ela tenta encontrar o padrão, mas quando você vai aumentando o orçamento, vai chegar uma hora que ele vai extrapolar aquela fatia de público. E aí o que vai acontecer? O seu CPA vai explodir e o seu ROAS vai cair, entendeu? Então, tudo fica naquela zona de aumentar o orçamento ou não. Então você tem que ir sempre controlando o orçamento bem devagarzinho, até você ver o ponto que o seu CPA fica ali, tipo, no limite. Porque você tem que entender que se você tá pagando quase o seu ticket, só que mesmo assim tá trazendo um ROAS positivo, você fica ali numa zona de risco, entendeu? Porque se variar um pouquinho, você vai tomar prejuízo, você vai levar prejuízo no seu tráfego. Então você tem que tomar cuidado nesse ponto aqui. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto quando é low ticket, tá, gente? High ticket e tickets maiores é um pouco mais diferente, porque o seu funil ele acaba sendo maior, então, por exemplo, o cliente ele gasta mais dinheiro e tal. Então, low ticket é um pouco mais diferente conta disso, porque o ticket ele é muito sensível, entendeu? Então, o que que você tem que analisar? Você tem que analisar sempre o CPA. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de, pelo menos, no máximo, ser 60% do seu ticket. Então, por exemplo, se 97 é o meu ticket, 60% é 58. Meu CPA máximo é 59, certo? 97 vezes 60%. Ó, 58,9. Então, vamos colocar 59. Por quê? Senão aqui ele acaba entrando na zona de risco, entendeu? Só que isso aqui é para infoproduto, tá, gente? Porque se você tiver custo de produto, custo de entrega, tudo você tem que calcular de acordo com o seu produto. Isso aqui eu tô falando para infoproduto que não tem muito custo zero ali. Se você tá vendendo nutracêutico e tal, você tem que calcular certinho a margem, qual que é o rosto que você precisa ter para você entender o que é viável para sua operação ou não. Então, eu sempre fico de olho no CPA. Mesmo se o CPA passou disso e o rosto está muito bom, ele tem que ser extraordinário.
entendeu? Se o CPA passou, se o valor do CPA passou, CPA máximo, o ROAS tem que ser acima da média. Por quê? Por exemplo, faz conta que meu ticket é 97 e meu CPA ali dentro do anúncio tá batendo 70, 80 reais. Só que daí o meu ROAS tá dando 2,5, 2,3, 2,52, entendeu? Porque a média, às vezes, em alta escala, seu ROAS fica 1,8, 1,7 ali pra você aguentar uma boa operação. 1,8, 1,7. Se ele tá dando ROAS 2,5, 2, você consegue aguentar, você pagar o CPA mais caro. Mas o que que vai acontecer? Se você vai ficar com quando você tá assim, o valor de investimento em anúncio fica muito sensível. Então, tem que tomar muito cuidado para aumentar a verba. Por quê? Você pode estourar o seu ROAS, entendeu? Então, ROAS é o rei, certo? Mas o CPA, isso aqui é tanto para teste quanto para escala, tá? Já tô meio que adiantando, porque isso vale para tudo. Porque o teste, basicamente, é o que você vai encontrar na escala também. Então, o que que acontece? O seu ROAS manda, mas você sempre tem que estar de olho no CPA. Porque se você vê que está muito próximo do seu limite, ou passou do seu limite, é sensível. Então você tem que, em vez de aumentar 30 em 30, aumenta 10 em 10%. Você tem que, mano, ir na. Sabe quando você tá arrumando a temperatura do chuveiro, aí você tem que ir devagarzinho, porque se você passar muito, fica gelado. Se você abrir pouco, fica quente. Você vai encontrar aquele ponto certo. Esse é o rolê do chuveiro. Você tem que ir abrindo e ver o ponto certo do chuveiro para ficar naquele temperatura ideal, entendeu? Então, é esse que é o rolê do tráfego quando você tá ali com o CPA muito próximo do limite, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com CPA baixo em vez de ROAS. Por quê? CPA baixo me dá mais margem para teste, entendeu? Porque às vezes no seu funil, ele só não tá dando mais ROAS porque a abordagem que você tá usando para vender seu upsell, seu bump, para esse público é diferente. Ou às vezes o seu funil é diferente. E aí você pode ter margem para teste, entendeu? Mudar os ângulos, ver alguma forma diferente para aquele CPA baixo que você encontrou. Então, CPA baixo, ele é como se fosse um hack, entendeu? CPA baixo, ele é muito bom para isso, porque às vezes, tipo assim, você tá com CPA baixo, você tá com CPA ali de 50, por exemplo, CPA de 50. Você já vai bater ali o ROAS 2. Só que às vezes para você aumentar o seu ROAS, você tem que ir mexendo vírgulas, entendeu? Para você estourar seu lucro. Então, eu acho mais tesão encontrar criativos que dão CPA baixo ao invés de ROAS alto. Não sei se você pegou a lógica, porque se você tá muito perto do CPA, você não tem muita margem para, entendeu? Aumentar muito mais a sua lucratividade. É como se você já tivesse sufocado, porque ele já tá na máxima performance do seu funil. Agora, se você tá com o CPA baixo, você pode usar essa estratégia e colocando mais estratégia ainda para que você aumente muito mais o seu ROAS. Então, CPA baixo, ele tem potencial de ser um ROAS alto. Agora, um criativo de CPA alto, é muito difícil ele ter uma possibilidade de se tornar um CPA baixo, entendeu? Um criativo de CPA alto, ele sempre vai ser CPA alto. Agora, um criativo de CPA baixo, ele tem potencial de ser um criativo de CPA baixo e ROAS alto, entendeu? Então, pro teste criativo, foca em CPA, CPA baixo. CPA é o quê? Custo por aquisição, custo por resultado. Entendeu? Que é o valor de compra, quanto seu cliente vai pagar para ser uma venda. Então, essas são as métricas. Daí tem as métricas secundárias, que daí você vai analisar. Então, vamos entrar aqui nas métricas secundárias do teste criativo, tá? Aqui você vai analisar CPM, Hook Rate, CPC. Deixa eu ver se é isso mesmo. Canaliza. É isso mesmo. O que que você vai analisar? Primeiro ponto, CPM, Hook Rate, CPC e CPM. Qual que é a grande questão das métricas secundárias? As métricas primárias é sempre CPA e ROAS, certo? Só que isso aqui, ó, ele vai ser seu norte para entender se aquele criativo tem chance de explodir e também dar o norte para você criar os próximos criativos e otimizar. Então, por exemplo, às vezes você fez um criativo que estourou o CPA, só que o hook rate dele bateu 70%. Aí você fica de olho. Por quê? Que eu agora eu vou explicar, né? O que que é hook rate e tal, não sei o quê. Hook rate é aquele famoso. Sabe quando você tá scrollando o Reels e aí você para pra assistir? Hook rate é a métrica dos primeiros 3 segundos que a pessoa assistiu. Um hook rate bom
Ó, médio, acima de 55%. Baixo, você sabe que é tudo que tá abaixo de 55. E alto é acima de 55. E extraordinário, acima de 70%, certo? Então, o que que vai acontecer? Ó, e baixo, você sabe, é abaixo de 55. Então, o que que você vai analisar? Hook rate, você vai vir aqui, ó, pra você criar, né, a métrica de hook rate. Você vem, por exemplo, vou abrir no personalizado aqui, venho aqui, daí você vem aqui, ó, personalizado. Aí, criar métrica. Aí você vai colocar aqui, ó, 3 segundos. Taxa de reprodução de vídeo, ó, reproduções do vídeo por no mínimo 3 segundos, tá vendo? Dividido, você pode clicar aqui ou apertar barra, impressões. Aí você vai vir aqui, nome, hook rate, e vai colocar em porcentagem, tá vendo? Eu não vou criar aqui porque eu já tenho. Ó, hook rate, reproduções do vídeo por mínimo 3 segundos, dividido por impressões, tá bom? O que você vai analisar aqui no hook rate, ó? Você sempre vai ver a porcentagem. Então, o que está acima de 50 é bom, o que está acima de 70 é extraordinário. O que que é o hook rate? É a cada 100 pessoas, 6 pararam para assistir 3% do seu vídeo. Aí, o que que vai acontecer? Você vai ver que o hook rate, ele determina hoje, principalmente somente em criativo em vídeo, tá? Porque fazer criativo em imagens, essas coisas, pô, a gente nem rodou, porque hoje em dia é tudo vídeo, né, gente? Você vai ver que o hook rate, ele basicamente determina todas as métricas. Então, um bom hook rate, ele influencia no CPA, ele influencia no ROAS, ele influencia no custo por clique e no custo por 1.000 impressões. Então, o hook rate, ele é como se fosse o guia para você entender um criativo bom, entendeu? Então, hoje, os criativos que mais performam é que tem um hook rate alto, entendeu? Acima de 55. E o extraordinário. Então, o que que você vai analisar? Às vezes você não teve um criativo que performou tão bem, mas às vezes ele teve um hook rate bom, acima de 55, acima de 60, entendeu? E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse hook rate e você vai começar a variar o que tá na frente dele, entendeu? Você usa esse hook rate para ver, tipo assim, pô, às vezes que eu falei depois que não vendeu. E aí você fica analisando o que que você tem que melhorar, qual que é o ponto de melhoria, e você vai fazendo isso, entendeu? Daí o que que você vai analisar depois do hook rate? Custo por clique. Custo por clique varia muito de nicho. Psst, meu cachorrinho. Custo por clique varia muito de nicho. Então você tem que ver qual que é o padrão do seu nicho. Mas, por exemplo, o nosso custo por clique aqui, ó, ele era um pouquinho alto. Não é o ideal. O ideal seria a gente estar pagando ali uns 40 centavos, 50 centavos, entendeu? Porque acima disso, o custo por clique, ele vai impactar toda a métrica. Então, tipo, porque ele é basicamente o quê? É o que determina se tá caro ou não, entendeu? Anunciar. Porque o custo por clique é tipo assim, ó, mano, tá caro pra sair uma venda, entendeu? Aí ele, tipo, a pessoa nem clica. Então, se tá caro pra pessoa clicar, ela, óbvio que vai influenciar tudo, entendeu? Então você tem que ver a questão do custo por clique também. Porque o hook rate, ele faz a pessoa parar, mas o que faz a pessoa clicar é o que você fala depois do vídeo. Então você consegue juntar. Às vezes você tem um criativo que tem um custo por clique bom, mas o hook rate 1. Aí você junta os dois, você entende que você pega um Transformers, que às vezes você pode dar muito bom, que é um hook rate bom com um custo por clique bom, entendeu? O custo por clique, ele é colado com o CTR. O que que é CTR? Esse aqui, ó. Porcentagem de expressões que ocorreu um clique em relação ao número de total de impressões. Então, esse é o custo do clique, esse é a porcentagem. Entendeu? Ó. Então, de todo mundo que assistiu, quantos por cento tá clicando? 3%. Então, a cada 100, 3 pessoas clicam. Entendeu? Então, esse aqui, ó. Porcentagem de pessoas que clicou. O CTR tem que ser acima de 2,5. Cara, se não tá acima de 2,5, tá baixo, você vai ver, mano. Ó. Se eu pegar aqui um custo por clique, ó. Eu vou pegar aqui custo por compra caro, ó. Baixo aqui, vamos ver. Ó, vamos pegar um custo por clique de 79, ó. Custo por compra de 79. Se você ver minha métrica, o que rate 60, tá bom? Ó, 2,5, tá vendo? Ele, só que, ó, quase R$ 1. Se eu conseguisse abaixar, subir pra 3, tá vendo que tá no limite? Esse é o limite, velho. 2,50. Se eu aumentasse pra 3%, 4%, o meu custo por clique abaixaria, porque são mais pessoas clicando, então meu custo por clique abaixaria, matematicamente falando. E aí você, consequentemente, teria um custo por compra menor e um ROAS maior, entendeu? Então, tudo isso aqui você vai pegando no esquema. Então você vai analisar, pô, mano, meu hook rate aqui tá baixo, ó, tá vendo? Consequentemente, clique baixo. Hook rate baixo, clique baixo. Hook rate médio, CTR médio, entendeu? Então o hook rate determina, ó. Se eu colocar um hook rate alto, vamos ver o que acontece. Ó, 1,7. Só que mesmo, o que que vai acontecer? 1,7 estoura meu custo por clique.
estourou o custo por clique, o que que vai acontecer com o CPA? R$ 92. Meu ticket 97 não me deu ROI. Tu entendeu o que é matemática? Hook rate bom. Aí o que que eu faço? Pô, o hook rate tá bom. Então e se eu juntar com um cara que deu um CTR alto, por exemplo, 2,56, que 3,48, por exemplo, que vai me dar um custo por clique menor, ó. Então eu vou juntando, entendeu? E aí você tem que analisar esses pontos para você conseguir montar um criativo que vai trazer o máximo de retorno possível, entendeu? Então, não sei se você tá conseguindo entender. A sua métrica, você vai ter que sempre andar junto com o seu copy, com toda a sua equipe que vai montar os criativos. Porque um bom gestor de tráfego, um cara que domina isso, ele passa a visão para as pessoas do que tem que ser feito, entendeu? Então, a lógica é o seguinte: hook rate alto, CPC baixo, CTR alto, entendeu? O que você tem que buscar? Eu vou colocar aqui, ó. Tesão, hook rate alto, acima de 55%. CTR alto, CPC baixo. Essa é a média normalmente. E CPM baixo. CPM, o que acontece? CPM, ele é o leilão. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um CPM baixo, vamos ver, ó, R$ 25, tá vendo? O que isso significa? Significa que com o mesmo dinheiro, é muito louco isso, com o mesmo dinheiro, eu tô pagando, vamos pegar aqui, ó, olha isso, com o mesmo dinheiro, vamos colocar aqui, ó, custo por compra de 30. Eles, às vezes, ó, você tem que ver a média, tá vendo? Porque esse aqui, ó, com o mesmo dinheiro, ó, tá vendo que o CPM é 28? Com R$ 120, eu alcancei 4.000 pessoas, tá vendo? 4.000 impressões. E às vezes eu investi 112, que é quase isso, com CPM, que é quase o dobro, eu tive metade das visualizações, entendeu? Então, quando você tem um CPM baixo, você tem mais chances de vender. Fica mais barato, o seu dinheiro vale mais, entendeu? Então, só que o que acontece? Tem a limitação do seu público. Tem público que não consegue ter CPM baixo, porque o CPM é mais caro, entendeu? Você tem que ver qual que é a média do seu mercado. Eu lembro aqui que a média é 30 e 28, mais ou menos. R$ 30 é a média. Então, se eu conseguir abaixo de 30, eu tô bem. Se o CPM estoura, mano, você já é batata, velho. CPM acima da média, você não consegue subir verba, você não consegue colocar dinheiro. Então, como que você vai identificar seus criativos? É isso aqui, entendeu? Quando você encontra isso aqui, é o criativo, mano, pica, aquele que vai vender 100 mil por 100, mais de 100 mil reais só ele, sozinho, entendeu? É um criativo que aguenta 1 milhão, entendeu? É um criativo que trouxe 1 milhão de reais. Esse é o criativo. Então, qual que é a sua mira? Hook rate alto, CPC baixo, CTR. Então, o que que você vai analisar como gestor? Você sempre tem que ver essas métricas. E com essa métrica, você cria sua inteligência de negócio. E com essa inteligência de negócio, você joga para copy para você fazer seus criativos, entendeu? Então, sua visão é analisar isso. Então, Lucas, como que eu sei, como que eu determino meu criativo vencedor? Pô, métrica primária, sempre. CPA baixo e ROAS alto. Achei isso, você vai ver, é inevitável que essas métricas aqui vão estar boas, entendeu? Então, mas por que que eu preciso saber, então, das métricas secundárias se só isso aqui que vai valer para eu validar um criativo campeão? Por que, animalzinho, você vai pegar essas métricas dos criativos que não deu certo e você vai analisar, porque às vezes ali você vai encontrar o seu criativo campeão no meio desse bolo, entendeu? Porque você tem que juntar, você tem que fazer o que chama de Frankenstein. Você vai pegar um hook rate bom desse criativo, vai juntar com um cara que trouxe um CPM e um CTR alto, que consequentemente o CPC é baixo. E aí você vai formando aí seus criativos campeões, entendeu? Então, quanto mais você analisa, estuda e vai fazendo esses criativos que estão de acordo, você vai ver que você vai ter muito mais previsibilidade de acerto, você vai conseguir manter a escala, entendeu? Então, para mim, isso aqui é o essencial. Cara, essa aula aqui vale, mano, ouro, 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 ouro. Tipo assim, ouro do ouro do ouro, entendeu? Isso aqui é o que vai comandar a sua operação. O teste criativo, cara, é o seu fôlego, porque o que vende? É o criativo. O que vai determinar de você fazer 100 mil por mês e 1 milhão? É você acertar a porra do criativo com o funil validado. Se você tem um funil que vende, você precisa acertar um criativo que vende. Aí começou a vender pra caralho, daí você otimiza seu funil, entendeu? Porque daí, quando você acerta o criativo, cara, você tem muito mais margem e volume pra você conseguir testar seu funil, entendeu? O que adianta você testar o seu funil com, sei lá, 1.000 pessoas passando por mês no seu checkout? Agora imagina passar 10.000 pessoas, seu volume de teste é muito maior, porque você consegue colocar muito mais dinheiro que tá retornando, entendeu? Então você tem que ver, validou seu funil? Agora sua meta é validar criativo, cara.
criativo, criativo, criativo. Criativo é 80-20 do rolê, mano. Não tem como. Fechou? Então, outro ponto é comparar períodos, campanhas e criativos. Então, o que que você tem que fazer, meu querido? É o quê? Você sempre tem que analisar hoje, aí você sempre vai trazer 3 dias. Aí você analisa e depois você analisa uma semana, entendeu? Por quê? Por quê, criatura? Criativos são voláteis. Você nunca pode tomar a porra de decisão de desligar um criativo ou algo do tipo se um dia ele tá ruim, entendeu? Você tem que ter estômago, porque às vezes, sabe, jogador de futebol, tem dia que o cara, ele faz hat-trick lá, ele regaça, e tem dia, mano, que o cara tá ruim, mano, entendeu? E é a mesma coisa a porra do criativo. Mano, você vai ver quando tem feriado, meu querido. Quando tem feriado, às vezes o bagulho pipoca é tudo errado. Emagrecimento no final de semana, quem quer emagrecer na sexta? Aí o povo quer emagrecer no domingo, entendeu? Então você vai lançar um teste criativo na sexta? Não, você vai lançar na porra do domingo. Você vai lançar no sábado, entendeu? Porque você tem que entender qual dia seu público compra mais. Tem isso, sazonalidade. Você tem que entender que horas ele compra mais. O meu público compra muito de manhã e à noite, entendeu? São os dois picos. À tarde, não adianta eu querer torar o tráfego lá à tarde, que à tarde, o que que eu tenho que fazer? Muito roxo de manhã, porque à tarde ele vai comer toda a minha margem e à noite ele vai voltar para pro rosto que eu tive ali. Daí você fica desesperado porque seu criativo tá baixando performance. Ah, eu vou desligar. Só que você não espera porque à noite ele vai lá, tora de vender, aí você abaixou a porra do negócio, você desligou e você matou um criativo bom, entendeu? Então você tem que ser frio calculista. Você tem que analisar hoje, você tem que analisar 3 dias, depois tem que analisar uma semana, entendeu? É um padrão. 3, 4 dias. Analisa. 5 dias. Um bom gestor faz isso. Eu analisava sempre. 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu analisava tudo. Aí depois eu analisava dia por dia, entendeu? Porque às vezes Pô, às vezes ele vendeu muito bem no domingo, entendeu? Às vezes foi isso. Aí hoje ele tá ruim. Aí eu tenho que esperar, entendeu? Aí às vezes ele normaliza. Aí ele normalizou, estabilizou, tá vendendo todo dia. A meta encontrou o público ideal. Mano, você vai ver, velho. Aí na hora que a meta otimiza, porque a meta faz assim, ó, ele vai testando. Aí ele vai achando, ele vai diminuindo frequência, entendeu? Aí ele vai diminuindo frequência, aí ele achou o ponto. Na hora que ele achou o ponto ideal, mira laser, entendeu? É tipo assim, ó, imagina você tá com a meta é um sniper. Ela tá assim, ó. Ela tá encontrando, tá balançando o barco, assim, ó. Ela tá tentando encontrar o público ideal. Aí, ó, pense que ela tá aqui, ó. Daí a maré tá acalmando. Porque ela testou várias formas, vários públicos. Daí, na hora que ela travou a mira, é reto, entendeu? Tipo, mano, você tem que esperar a volatilidade passar, esperar seu criativo estabilizar. Na hora que estabiliza, a inteligência da Meta e a IA, cara, é uma empresa de US$ 1 trilhão. Eles não são burro, eles não querem flopar você, pô, eles querem que você coloque dinheiro. Então, deixa de ser afobado, deixa de ser mimado, deixa de achar que você é o último pacote da bolacha e tenha calma. Espera o tempo passar. Você vai gastar um pouco de dinheiro, mas não afoba, mano. Espera, entendeu? Deixa a meta entender. Sabe o The Meta is cooking? Deixa ela cozinhar, velho. Entendeu? Ela tá cozinhando ali. E só que você tem que. Você também não pode ser burro, entendeu? Se você tá vendo que sua métrica tá toda cagada, hook rate 30, mano, CPC 2, mano, já desliga, entendeu? Só que, às vezes, tipo assim, você ligou o criativo, aí veio todas essas métricas cagadas, aí você esperou um dia, no outro dia continua a mesma coisa, mano, já desliga. Não precisa nem esperar o dia todo passar, entendeu? Você acorda, pô, viu a métrica ali tá cagado, desliga já. Entendeu? Porque as métricas secundárias servem para isso, para você não ter que torrar o dinheiro sempre até sair uma venda, entendeu? As métricas secundárias faz você sentir o rolê. Se tá muito cagado, velho. Agora se tá, tipo assim, às vezes o hook rate tá 50. Tipo assim, não tá bom, mas às vezes, pô, sai uma venda, entendeu? Daí ele vai encontrando o público até normalizar, entendeu? Então você não pode afobar, mano. Espera, deixa a meta estabilizar, que você vai encontrar ali um rolê. E aí você vai comparando, tipo assim, mano, análise é basicamente isso. Você ir analisando CPM, CTA, CTR, CPM. É isso, cara. Métrica primária, CPA, custo por compra, custo por resultado, e ROAS. Esses são os que mandam. Aí você vai ver, mano, sempre que tem um ROAS bom, tá correlacionado. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. ROAS de 1,5, ó, que não é tão bom, mas ele tá correlacionado com o quê? CPM baixo. Clique, vamos ver. Clique no link.
2. Pronto, encontrei meu problema. Olha meu CTR. Aí imagina eu pego esse criativo aqui, que com um clique de 2 conto, mano, me trouxe 1,5. Imagina se eu diminuir o custo, se não é o Happy Nation. Então você tem que estar ligado, é isso que eu tenho que entender. Senão você fica lá, ah, mano, o CPA tá bom, velho, vou torar o pau. Mano, se você for esperto, você vai pegar essa aqui, aí você vai entrar no negócio, aí você vai ver qual o criativo que trouxe venda, ó. Aí você vai pegar, mano, esse criativo aqui que trouxe venda, porra, o crush dele tá uma merda, entendeu? Daí você tem que ir analisando. É que esse aqui é outro gestor que tá fazendo, porque ele rodou público quente, ó. Não público aberto, sei lá o que que ele fez aqui. Mas, tipo assim, mano, é isso, entendeu? Hook rate ruim não vai sustentar, entendeu? Não vai sustentar. Então você tem que sempre estar esperto. Esse é o grande esquema. Esse é o grande esquema, meu parceiro. Quando você tá esperto, meu parceiro, você vai dar certo. Fechou? Então acho que é isso de questão de métrica. Questão de escala, já expliquei. Ah, isso aqui, ó, eu vou explicar aqui na próxima aula, mas eu já dei um pouco de visão pra vocês do que você tem que fazer aqui, mas eu vou explicar melhor. Fechou? Então, até a próxima aula.